Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Essa é a aula de artes para o 9º ano. Eu sou a professora Cristiana Vieira e hoje nós vamos fazer uma viagem, pelo mundo da arte, pela história da arte, falando um pouco sobre a linha. Como a linha está como elemento visual, expressivo na composição. Então, a nossa aula de hoje, anotem aí, a utilização da linha como elemento expressivo na composição visual, certo? Vamos lá? Aqui, deixa eu vir para cá. Aqui vocês podem ver, a linha, ela como ponto, é um elemento essencial na composição visual. Ela está presente na nossa vida, em todas as coisas ao nosso redor, especialmente na natureza. Se você for avaliar bem, olhar a folha de uma árvore, você vai ver que ela é contornada por linhas, ela é repleta por linhas. Então, a linha é obtida através de uma sucessão infinita de pontos. Quando se coloca um ponto em movimento, temos então uma linha. A linha também representa a forma de expressão mais simples e pura, porém também a mais dinâmica e variável. Suas variações podem ser quanto à posição, traçado e sua direção. Vamos ver aí na imagem? Coloca a tela cheia, por favor. Bom, as linhas podem ser quanto à posição e formas. Vamos voltar aqui. Quanto à posição e formas. Elas podem ser linhas retas, que são linhas que seguem na mesma direção. Elas podem estar colocadas na posição vertical, horizontal ou inclinada. Vamos dar só um tempinho para corrigir aqui os slides. Bom, vamos lá. Ela pode ser, quanto a formas e posição, também nós vamos ter as linhas curvas, como vocês estão vendo aqui. Como vocês estão vendo aqui, ó, as linhas curvas, elas seguem sempre, são linhas que estão sempre mudando de direção suavemente. Elas podem aparecer na posição côncava ou convexa. As linhas complexas, elas mudam de direção de maneira mais livre e são classificadas como poligonal ou quebrada, são linhas retas que podem variar a sua direção, e também sinuosas ou onduladas, que são linhas compostas por uma sucessão de linhas côncavas e convexas. Ou a linha mista, que é uma mistura entre linhas retas e linhas curvas. Também elas podem variar com relação à sua direção. As linhas podem ser linhas convergentes, quando todas elas apontam para o mesmo ponto, ou linhas divergentes, quando elas partem do mesmo ponto para direções diferentes. Também podem se apresentar de maneira paralela, onde elas seguem uma do lado da outra, sempre na mesma direção, ou ainda as linhas podem ser perpendiculares, quando as linhas se encontram formando ângulos retos. Bom, a linha, ela também pode ser, quanto ao traçado, elas também podem ser fina, cheia, tracejada, traço e ponto, ou pontilhada. Bom, para a gente poder entender como a linha é usada como elemento nas expressões das artes visuais, a gente vai fazer uma viagem por vários momentos da história da arte, por vários movimentos artísticos diferentes, para vocês poderem entender melhor como essa linha foi aplicada, desenvolvida e estudada pelos artistas ao longo do tempo. Tá certo, gente? Então vamos lá. Vamos começar voltando lá na nossa ancestralidade um pouquinho com o grafismo. Então, grafismo é a arte
e que são mais relevantes as formas, as cores e os detalhes do que a figura ou a representação em si. Vamos lá, isso. A arte do grafismo, ela é simples. A arte do grafismo ela é simples na forma e ela é exuberante nas cores, na maioria das vezes. Os desenhos do grafismo, eles podem mostrar uma imagem estática ou eles podem trazer a imagem transmitindo uma sensação de movimento. Vamos esperar um pouquinho. Bom, tradições culturais milenares, né, ancestrais. Isso aqui. Tradições culturais ancestrais, como o trançado dos tecidos, fazendo a estamparia das culturas Inca, Maia e Azteca. E as pinturas corporais ligadas a rituais dos povos indianos, africanos e até mesmo dos indígenas brasileiros, eles são bons exemplos de grafismo. Então eu trouxe para vocês imagens de 2 povos indígenas brasileiros para a gente ver um pouquinho melhor como funciona a pintura corporal indígena. Aqui, vamos colocar o foco na tela, por favor. Então aqui a gente tem 2 imagens de uma pintura corporal indígena do povo Xavante. O povo Xavante, eles vivem, né, na região lá do Mato Grosso. Então aqui a gente pode ver, na imagem da sua esquerda, são índias que estão com as peles pintadas com o grafismo, utilizando mais as linhas. Vocês podem ver aí segmentos de linhas retas, côncavas, convexas, linhas curvas. E na imagem da direita, a gente vê uma pintura mais completa, mais consistente, uma pintura mais consistente, onde os homens estão com o corpo inteiro pintado, né, com cores formando como se fossem blocos. Aqui nós temos imagens do povo Pataxó. O povo Pataxó vive entre o sul da Bahia e o estado de Minas Gerais. Aqui a gente tem na imagem da direita o braço de uma índia, né, sendo feita a pintura corporal. A gente vê mais uma vez linhas retas, paralelas, formando o desenho, formando o grafismo. E na imagem da esquerda e na imagem da direita, a gente tem o índio com o peito pintado e o braço também pintado. Então esses são exemplos de como a arte ancestral, ela, desde a ancestralidade, né, as expressões visuais, elas já exploram a linha como um elemento básico. Então a linha é o começo de tudo, é o começo de qualquer desenho. Aí a gente vai falando sobre isso, saindo da ancestralidade e indo um pouquinho para a antiguidade clássica, a gente vai ver alguma coisa aqui sobre o Egito. Então, no Egito Antigo, quais eram as características da sociedade do Egito Antigo? A religião era politeísta, baseada na vida após a morte e na eternidade da alma, que orientava toda a organização social do povo egípcio. Então, a arte também era submetida a várias regras rígidas em nome dessa religiosidade, né? Então, e essas regras a arte egípcia desenvolveu-se principalmente na pintura, escultura e na arquitetura. Então, suas linhas eram usadas de maneira extremamente técnicas. Então, o povo egípcio já fazia cálculos, né? Já fazia todo um traçado técnico de cálculos para colocar as linhas a favor dos seus desenhos, das suas pinturas. Então, vamos lá. Trazendo esculturas e a arte egípcia, na verdade, ela traz esculturas, na escultura e na arquitetura, trabalhos monumentais e pinturas bidimensionais que retratavam seus mitos e costumes. Vamos ver um pouquinho das imagens? Antes, só para dizer a vocês que os egípcios eles tinham um sistema de cálculo de proporção para o desenho da figura humana muito bem elaborado, né? Então, eles utilizavam praticamente, como vocês podem ver aí na imagem. Eu vou me aproximar aqui.
como vocês podem ver aí na imagem, eles faziam uma série de quadradinhos, né? Então eles colocavam mais como se desenhassem mesmo uma grade, né? Colocavam uma série de quadrados. Existia uma quantidade definida para esses quadrados e o corpo humano era desenhado em proporção de acordo com a quantidade de quadrados que era destinada para cada parte do corpo humano, para ele ter uma proporção mais real. Então aqui a gente tem, por exemplo, a figura em pé, ela tinha que ocupar os 18 quadrados que faziam parte desse esquema. A linha do joelho, né, onde estava desenhado o joelho, tinha que ficar a 1/3, né, tinha que ser 1/3 de altura, ou seja, mais ou menos na linha 6. O joelho tinha que ser desenhado até a linha 6. E daí por diante, os egípcios tinham todo esse esquema. Para desenhar as figuras masculinas, eles utilizavam uma quantidade de quadrados na horizontal. Para desenhar as figuras femininas, eles utilizavam uma quantidade de quadrados menor. Então, todas as imagens masculinas elas vão ser mais largas, as femininas mais estreitas. E essa era apenas uma das etapas, né, das regras que os egípcios seguiam para produzir as suas pinturas. Então, aqui a gente consegue ver duas imagens, né? A gente consegue ver duas imagens de pinturas prontas. Então, nas pinturas prontas, vocês conseguem perceber que aquele gradil da projeção anterior, essa grade desenhada, ela desaparecia quando a pintura ficava pronta. Então, isso era um esquema que era feito na fase ainda do desenho. Quando eles partiam para dar cor a esse desenho, então esse tracejado, esse quadriculado, ele desaparecia na pintura. E aí a gente tem essas obras, que são obras belíssimas, né, fantásticas, que verdadeiros achados arqueológicos. Então, além desse tracejado que era feito para se colocar em proporção o corpo humano no desenho e todas as outras formas que eram pintadas na pintura egípcia, também existia uma outra regra que ficou muito famosa pela quantidade de vezes que ela aparece, né, nas pinturas, que é a conhecida regra da frontalidade. Nessa regra, os personagens sempre são desenhados com a cabeça, os braços e as pernas virados para a lateral, de perfil, e o torso, o olho, né, e os ombros virados de frente para o observador. Aqui nessas duas imagens a gente percebe isso muito claramente. Então, na imagem da esquerda, a gente tem uma imagem de um homem que está de pé, né, e na imagem da direita é uma imagem de mulher. Se vocês prestarem atenção, ambos estão com a cabeça em perfil, ambos estão com braços e pernas, membros superiores e inferiores, também de perfil, e o torso está de frente para o observador. E o olho, se a imagem puder ir direto para a tela, vocês vão poder perceber que um dos olhos está como se tivesse desenhado de frente para o espectador. Existem várias teorias sobre o porquê, né, que a civilização egípcia pintava, trazendo essas características. Mas isso é tema para uma outra aula. Hoje o nosso foco é ver como as linhas eram exploradas. E a gente pode perceber que tanto na pintura como na escultura e na arquitetura egípcia, as linhas elas eram trabalhadas de maneira muito forte, elas são muito presentes. Na pintura, os contornos são bem marcados por linhas cheias, as partes que precisavam estar em evidência também são trazidas com linhas muito bem marcadas, linhas curvas e sinuosas, né? Mas na civilização egípcia ainda não se tinha um trabalho voltado, né, para o uso da perspectiva no desenho nem na pintura. Isso vai aparecer um pouquinho depois. Então, aqui a gente tem uma amostra de esculturas egípcias, onde vocês podem perceber, né, sempre retratavam pessoas na escultura. As pessoas eram sempre retratadas em posições estáticas, como se estivessem realmente fazendo pose para serem retratadas. E na escultura, eles como não tinha esse trabalho ainda do equilíbrio da pedra, a própria pedra onde a escultura era feita,
como base para apoiar as figuras que estavam retratadas, como vocês podem ver nessa imagem da esquerda, que traz um casal real, né? Provavelmente um faraó e sua rainha, e aí a gente pode ver as linhas retas, muito bem marcadas, trazendo todo um contorno para dar a imponência que essas imagens precisavam perante os seus súditos. Na imagem da direita, a gente tem o busto da rainha Nefertiti. Bom, a gente viu que no Egito Antigo eles não exploravam ainda a perspectiva. Todas as imagens retratadas pela pintura, elas eram bidimensionais. E as esculturas também não tinham ainda, não traziam nelas essa ideia do movimento. Então isso vai mudar com os aperfeiçoamentos de técnica que os gregos vão fazer, né, no desenho e na escultura. Então, vendo um pouco sobre a civilização grega, o que é que a gente pode perceber? Que na Grécia predomina o racionalismo, a beleza era entendida como a suprema harmonia das coisas. Sem as amarras religiosas como as do Egito, a arte, principalmente a escultura grega, ela evoluiu livremente. E o artista grego, na sua constante busca pela perfeição, cria uma arte de elaboração intelectual, matematicamente calculada e planejada, em que predomina o ritmo, o equilíbrio e a harmonia das coisas. Então, o artista grego ele tem essa busca incessante pelo belo, pela beleza. E para eles a beleza era entendida como a suprema harmonia das coisas. Então, os artistas gregos eles vão ter um trabalho enorme voltado para a proporcionalidade, certo? E aí a gente vai ver, falando um pouquinho sobre a escultura grega. A escultura grega ela se desenvolve em 3 momentos distintos, né? Então, a gente vai ter a escultura do período arcaico, que estão aí nas imagens para vocês. Se puder entrar a tela cheia, preste atenção nessas imagens. Né? Então, eu vou vir aqui. As esculturas do período arcaico, aqui nós temos imagens que mostram figuras femininas e masculinas do período arcaico. Então, ainda sobre a influência da cultura egípcia, usando linhas retas e curvas, que não traziam intenção de movimento, mas demarcavam bem o desenho e as formas a serem exploradas e mostradas na escultura, os gregos começam a fazer escultura nesse modelo egípcio ainda, no período arcaico. Então, essas figuras que estão sendo mostradas, elas são conhecidas como Kouros, o personagem masculino, e Kouré, a personagem feminina. Depois, a escultura grega começa a evoluir. Os gregos não tinham tantas amarras, tantas regras religiosas como os egípcios. Então, a arte ela tinha um pouco mais de liberdade para acontecer, para se desenvolver. E aí, a linha começa a ser trabalhada, né, de maneira muito mais elaborada, através, claro, desse estudo matemático de proporcionalidade. Se a gente pegar uma escultura grega e partir lá ao meio, a gente vai poder perceber que um lado é perfeitamente simétrico ao outro. Eles têm as mesmas medidas, as mesmas proporções. Nada está fora de lugar. Então, os gregos eles tinham essa atenção especial, né, com a proporção, com as medidas, por conta dessa busca da perfeição nas suas imagens. Então, no período clássico, ele retrata como característica, ele retrata cada vez mais de maneira realista e natural as figuras humanas, né, e tem uma atenção especial com a simetria das formas. Então, aqui a gente vê uma imagem masculina.
A linha tem fundamental importância para a efetivação da tridimensionalidade na pintura e no desenho. A linha tem fundamental, bom, como eu já falei, né? Então, a partir daí, a linha no Renascimento, ela é trazida junto com o cálculo matemático, e ela é explorada para apurar a técnica da pintura e do desenho. Na imagem, vocês podem ver aqui um estudo de proporção e de perspectiva para a realização das obras. A gente está vendo um estudo a partir da obra de Leonardo da Vinci, a obra A Última Ceia, uma das obras mais famosas dele. Então, do lado direito vocês veem a obra pronta e do lado esquerdo vocês veem um esboço do Leonardo da Vinci, um estudo, né, que foi feito por ele para colocar a posição em que os apóstolos estariam. Qual a posição que os apóstolos estariam, estudando assim a proporção dos apóstolos, a disposição dos apóstolos à mesa, estudando também assim a perspectiva, como colocar essas figuras em perspectiva e como fazer a ambientação de maneira mais realista desse espaço, do cenário da Última Ceia. A gente vai agora para o Barroco, que é um movimento que vem depois do Renascimento. A riqueza nos detalhes e nas formas, né, faz parte das características do Barroco. E além delas, também nós temos a expressão dramática das personagens retratadas, emotividade e sensualidade na linha, a preferência pelas curvas e contornos em detrimento das figuras geométricas, o predomínio de temas religiosos e mitológicos e o conflito e exagero de detalhes rebuscados sempre presentes na obra. Então, o Barroco ele vai surgir na Europa, né, numa época de muito conturbada, socialmente e politicamente falando, na época da reforma religiosa, da reforma protestante. Então, o Barroco surge e ele traz todo esse momento de conflito que estava acontecendo. Ele incorpora isso como característica na sua obra de arte. E aí a gente vai ter uma riqueza de detalhes muito grandes e uma dramaticidade muito grande na representação, principalmente do ser humano, das imagens de santo ou de personagens mitológicos. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem de uma escultura de um dos artistas mais importantes do Barroco italiano, né? Então, Gian Lorenzo Bernini, ou simplesmente Bernini, como a gente costuma chamar. Ele foi um dos artistas mais importantes e, apesar de pintor, cenógrafo e desenhista, ele se consolidou mesmo como arquiteto e escultor, né? E essa é uma das esculturas mais famosas do Barroco. Ela se chama O Êxtase de Santa Teresa. Ela retrata uma cena, né, da biografia dessa santa, que foi uma freira, foi uma carmelita descalça. E ela, na sua biografia, no momento ela conta que durante um sonho ela teve uma revelação e ela sentia como se um anjo transpassasse o seu peito com uma flecha, fazendo assim ficar cheia do amor de Deus e de fé. Então, essa imagem retrata essa parte da biografia de Santa Teresa. E aí a gente pode observar a riqueza de detalhes, né, na questão da roupa que eles estão usando, do movimento proposto e mostrado a partir da roupa que eles estão usando, das expressões, principalmente das expressões faciais da figura do anjo e da figura da própria Santa Teresa, né? Então, essas expressões, essas linhas trabalhadas de maneira sinuosa, fazendo com que toda a dramaticidade do momento seja representada dentro da escultura. Quando a gente sai do Barroco, a gente vai dar uma passadinha agora, a gente já vai dar um salto na história, né? E vai direto para o final do século XIX, começo do século XX, com a conhecida Art Nouveau, que surge também na Europa, né, principalmente na França. É um estilo artístico modernista do final do século XIX,
muito apreciado entre os anos de 1890 e meados de 1920, presente nas artes decorativas, arquitetura, escultura e design. Marcado pelo uso de materiais industriais, como cimento, alumínio e principalmente ferro e vidro, que até então pouco tinham sido utilizados na arte. Então, a Art Nouveau também é caracterizado pela presença de linhas ondulantes e dinâmicas, a fim de transmitir a ideia de movimento. E aí, inspirada em formas e estruturas naturais, como flores e plantas, mas também em linhas curvas. Então, aqui na Art Nouveau, a gente vai entender que a linha curva, ela vai ser explorada para transmitir a ideia de movimento, né, de movimento que vinha acontecendo na sociedade europeia no final do século XIX e começo do século XX. Aqui a gente tem duas imagens que eu trouxe para vocês, né, que são exemplos de Art Nouveau. Uma escultura da Art Nouveau muito famosa, que hoje é um dos pontos turísticos mais visitados do mundo inteiro, né, que é a Torre Eiffel. Ela foi projetada por Gustave Eiffel em 1889. Então a Torre Eiffel é uma obra toda em ferro, e aí era um material novo, né, na arte, sendo utilizado de maneira artística, e nessas dimensões ela tem mais de 300 metros de altura. Então, todo esse trabalho no ferro, o entorse do ferro e todo o trabalho que é colocado na obra vai trazer exatamente essa ideia de movimento, reforçar essa ideia da linha utilizada para trazer movimento para a obra de arte. E ao lado a gente tem uma escultura que é uma peça de decoração, na verdade, é uma escultura de pequeno porte, utilizada como decorativa. Ela chama-se Mulher ao Vento e é de Louis-Auguste Moreau, de 1855. Ele nasceu em 1855 e morreu em 1919. Então, essas duas imagens, elas retratam um pouco do que as linhas vêm representar na Art Nouveau, que é exatamente essa questão do movimento. Então, a linha ela vai ser trabalhada de maneira muito sinuosa, trabalhando mais as linhas curvas, fazendo a marcação dos contornos, mas trazendo movimento para a arte. Dessa mesma época, né, da Art Nouveau, começa o movimento modernista no Brasil. Então, o movimento modernista no Brasil, ele vai atingir o seu ápice, digamos assim, com a Semana de Arte Moderna, que acontece em 1922 em São Paulo, mas o movimento em si ele se estende por mais uns anos aqui no Brasil. E o movimento modernista é nada mais do que uma busca dos artistas brasileiros de trazerem para a nossa arte uma identidade genuína, que a arte brasileira até então trazia muitos modelos da Europa, né? Copiava muitos estilos europeus, mas não tinha ainda uma cara, uma identidade própria. Então, os movimentos do modernismo, o movimento modernista, os artistas do modernismo, eles vão exatamente tentar trazer essa identidade para a arte brasileira, trazer as características do nosso país, do nosso povo, fazer com que elas fiquem impressas na arte, implícitas na arte, para que assim a arte brasileira possa ser conhecida em qualquer lugar do mundo. Então, uma das principais artistas brasileiras desse período é Tarsila do Amaral. Então, Tarsila foi uma das mais importantes artistas do movimento modernista brasileiro. No modernismo brasileiro, a linha curva, sinuosa e com contorno bem marcado, elas são exploradas, né, exatamente na busca de uma identidade artística genuína. Aqui a gente tem uma obra de Tarsila, que eu trouxe para vocês poderem ver, Carnaval em Madureira. Essa obra ela é de 1924. Então, é no mesmo ano que a Tarsila volta da Europa, já influenciada pelos movimentos de vanguarda que estavam acontecendo na Europa. Então, ela volta para o Brasil em 1924 e ela vai fazer parte do grupo de artistas que trabalham o modernismo e que defendem que a obra de arte brasileira, ela precisa ter uma identidade própria. Ela precisa trazer todo o regionalismo para a sua obra. Então, aqui nessa obra, Tarsila retrata a Torre Eiffel, né, no meio
de uma festa, de um carnaval no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro. Então, ninguém sabe, na verdade, se Tarsila passou esse carnaval lá, mas ela retratou essa obra, supõe-se que numa tentativa de mostrar que ela, que estava chegando da Europa, estava se sentindo meio deslocada dentro do seu próprio país. Ou talvez uma tentativa de mostrar que a arte brasileira não podia continuar trazendo elementos europeus, né? Representando elementos europeus. Ela tinha que trazer elementos brasileiros para a cena. Então, aqui nessa obra é importante a gente ver que as linhas curvas e sinuosas, elas são muito bem marcadas no desenho e elas trazem, se vocês prestarem atenção nas pessoas que aparecem no quadro, nenhuma pessoa é igual a outra. Então, ela traz uma característica própria para cada personagem, ela traz uma identidade para cada personagem, para cada elemento que aparece na tela, certo? Então, vamos lá. Depois do modernismo no Brasil, a gente vê aqui o abstracionismo. O abstracionismo ele vai fazer parte dos movimentos de vanguarda, né? O expressionismo ele é um movimento que traz a arte abstrata de maneira muito forte, né? Então são movimentos do início do século XX que tentam trazer uma modernização para a arte e tentam trazer uma nova forma de fazer e de ver a arte para as sociedades. E aí a gente vai ter o abstracionismo geométrico, que prioriza as formas e as cores, né? O abstracionismo geométrico, ele diz que as formas e as cores devem ser organizadas de maneira que a composição resultante seja apenas a expressão de uma composição geométrica. E o abstracionismo orgânico, que refere-se às formas de artes não figurativas, ou seja, não representam, não apresentam objetos próprios da realidade concreta. Se utiliza das relações formais entre cores, linhas e superfícies para produzir a realidade da obra. Então, como exemplo, eu trouxe para vocês duas imagens de dois artistas diferentes. Um do abstracionismo geométrico, que é o Piet Mondrian, com a obra Grande Composição A, de 1920. Então, aqui a gente vê as linhas sendo utilizadas puramente para formar figuras geométricas. E aí ele se utiliza também das cores para dar um realce às formas mostradas na sua pintura, né? Mas as linhas elas são puramente figuras geométricas. E ao lado a gente tem uma obra de Jackson Pollock, que exatamente representa o abstracionismo orgânico, onde não são mostradas nenhuma figura concreta que a gente consiga identificar, nenhuma forma que seja identificável, mas a fluidez das linhas, a sinuosidade e as formas apresentadas pelo conjunto de linhas mostrada na obra é o que traz volume e imagem à obra representada. E por fim, a gente chega, né, à atualidade, a um artista brasileiro contemporâneo chamado Ernesto Neto, que as suas obras elas transitam entre a escultura e a instalação. Ele sempre explorou a articulação formal e simbólica entre materiais diversos. O Ernesto Neto ele cria em suas obras espaços de troca que solicitam do espectador a superação da experiência meramente visual, aguçando os seus sentidos. Então, ele convida o espectador a entrar na obra de arte, a interagir com a obra de arte. Em sua obra podemos observar o caráter metafórico da linha, ou seja, a importância das relações através das tramas contemporâneas. Então, a obra do Ernesto Neto, ela não é apenas uma obra de arte que você vai olhar de longe, vai contemplar, vai apreciar. Não. Além disso, ele propõe que o espectador, que o observador, entre na obra de arte junto com ele. Ele propõe que o espectador interaja com a obra de arte. Por isso que as obras de arte dele, elas transitam entre esculturas e instalações, né? Então, eu trouxe para vocês aqui duas imagens das obras do Ernesto Neto, né, que vocês podem ver. Na imagem da esquerda, vocês veem que tem crianças circulando em volta da instalação. Na imagem da direita, a gente vê também
uma instalação onde as pessoas podem interagir. E aí a gente percebe que as linhas na contemporaneidade da arte, elas já são utilizadas de uma maneira diferente. Elas não são utilizadas simplesmente para dar forma ou para marcar um contorno, para demarcar uma medida, um território, ou associadas a cálculos matemáticos para que as proporções sejam nas medidas certas, perfeitamente calculado. As linhas na arte contemporânea, elas são mais sinuosas, são linhas que se misturam e que convidam também o espectador a questionar a obra de arte, a se emocionar com a obra de arte, né? Então, a obra específica do Ernesto, pede que o público se relacione com a obra. Então, como são instalações, as pessoas podem tocar, podem mexer, podem andar por entre as obras e podem ter essa experiência, essa vivência prática com a obra de arte de uma maneira muito mais aproximada, né? Com isso, a gente vê que deixa eu voltar aqui. Pronto. Agora, com isso a gente percebe, a gente pode concluir que a linha, a linha na obra de arte, ela é usada em todos os momentos, em todos os estilos artísticos e por todos os tipos de artista. Na pintura, na escultura, na arquitetura, no desenho, ela é explorada de maneira bidimensional, ela é explorada de maneira tridimensional, ela é associada a cálculos matemáticos para trabalhar questões de proporcionalidades e ela está presente em tudo. A linha é o início de qualquer obra na arte visual. Ela é um dos elementos mais importantes da composição visual, seja em qualquer tipo de representação. Então, a gente viu um pouquinho aqui, né, ao longo de movimentos específicos, não dava para trazer a exploração da linha por toda a história da arte, porque a gente tem muito movimento, tem muitos artistas para serem vistos e para serem falados. Se você aí em casa ficou curioso, você pode fazer pesquisas em livros, na internet, em enciclopédias, em museus, onde o veículo que for mais fácil para você, você pode se aprofundar em determinado estilo artístico ou saber um pouco mais sobre determinado artista. O foco da nossa aula hoje era exatamente saber como a linha vem sendo explorada desde a nossa ancestralidade até os dias atuais por artistas de diversos estilos diferentes, né, e em diversas representações diferentes. Então, a gente fica com essa reflexão de que a linha, ela é o começo, ela é o ponto de partida, ela aparece de maneira bem marcada, ela pode ser utilizada de várias formas, ela pode ser utilizada por vários aspectos diferentes na arte, e assim a gente consegue, através desse elemento tão rico, né, ver como uma simples linha, uma simples traço, uma simples reta, ela pode se transformar em coisas tão grandiosas, ela pode se transformar em qualquer expressão artística, desde que exista um conceito, um estudo e uma técnica utilizada e empregada nisso. Então, se você em casa quiser experimentar, se arrisque. Você pode utilizar papel e lápis, tinta, qualquer tipo de material que você tenha e experimentar também o uso da linha, né? Você pode desenhar utilizando uma linha contínua, utilizando uma linha tracejada, você pode, utilizando uma linha contínua, uma linha tracejada e tentar fazer uma obra de arte para mostrar para os seus professores quando voltarem às aulas presenciais. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender um pouco de como a linha evolui, né, na história da arte, de como a linha se aplica
as artes visuais, a composição visual, a composição artística visual, que eu tenha despertado um pouco da curiosidade de vocês sobre a linha e sobre as artes visuais de maneira geral. Vocês podem fazer suas pesquisas individualmente aí para aprofundar os conteúdos. Eu sou a professora Cristiana Vieira, foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham ficado tão felizes quanto eu. Gostaria de agradecer imensamente o convite, né, à Secretaria de Educação, agradecer à GEPAF por todo o apoio dado para a produção dessa aula. E fica meu agradecimento para vocês que estavam assistindo e um beijo muito especial. Não esqueçam, fiquem em casa. Tchau.